Esse vídeo é para você que quer fazer leituras mais intuitivas, utilizar mais da intuição dentro das suas leituras de tarô, baralho cigano, qualquer tipo de oráculo. Talvez você tenha muito conhecimento técnico, teórico, né? Mas quer colocar um pouquinho mais da intuição ali. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Tenho certeza que você vai sair daqui com várias ideias legais e aplicáveis aí para suas próximas leituras. Quem vai guiar o nosso papo de hoje é essa cartinha aqui, a sacerdotisa, a dona de toda a intuição, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui nesse vídeo tem a ver com a sacerdotisa. Isso acaba sendo uma aulinha de tarô também para você, tá bom? E se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou o Renan Omote, tarólogo, professor de tarô. Dá uma olhadinha no meu Instagram, que meu conteúdo é mais lá no Instagram do que aqui no YouTube, beleza? Vamos lá, sem enrolação hoje, hein, gente? Só um detalhe, eu tô tentando mudar um pouco aqui a luz dos meus vídeos. E eu sou leigo nesse assunto, né, de iluminação, então eu sei que não tá boa, eu sei que tem uma sombra gigante de cá, que tem uma luz do sol incômoda de cá, enfim, mas aceito sugestões e opiniões, tá? Quem quiser mandar aqui nos comentários serão todos muito bem-vindos. Vamos lá. Gente, é o seguinte, antes de mais nada, um ponto muito importante é leitura intuitiva não quer dizer leitura sem conhecimento técnico, tá? Uma coisa não anula a outra, pelo menos não deveria anular. E eu vou dar uma opinião bem direta aqui. Eu acredito que os tarólogos, né, cartomantes, etc., que falam que não, eu leio intuitivamente, eu não preciso conhecer as cartas porque eu leio intuitivamente e tal. Na minha humilde opinião, isso se chama preguiça de estudar, tá? Porque você pode ter a maior intuição do mundo. Não custa você conhecer as cartas, estudar as cartas e confiar no seu conhecimento e não só na sua intuição, que é algo que de repente não está tão alinhado um dia ou outro, né? Cada um com suas crenças e tudo mais. Mas, gente, sem preguicinha de estudar, vamos sentar a bunda na cadeira, vamos fazer o trabalho direito, tá? Mas, enfim, então, o que eu quero falar hoje é essa reflexão da sacerdotisa que vai te incitar a ter mais intuição nas suas leituras, a separar a intuição da presunção, que é algo muito importante, mas isso não está indo na contramão do conhecimento técnico. Pelo contrário, são coisas que têm que caminhar de mãos dadas. Essa é a minha visão, certo? Primeiro ponto importante aqui quando a gente fala sobre a intuição. A intuição, ela vem rápido, né? É a primeira coisa que vem. Você pode desconfiar dela a princípio quando ela chega, né? Normal. Nem sempre vai ser aquela certeza absoluta. Vem eu acho que é isso. Depois você vai desconfiando, você pode tal. Por quê? Porque a intuição é a resposta que está dentro da gente. Então ela já tá ali. Você não precisa acessar ela direito. Ela já tá ali com você. Então quando a pessoa faz a pergunta pro tarô, você já sente alguma coisa ali e tal, e pronto, é a intuição. Só que logo depois, meio segundo depois dessa intuição, a sua mente racional já começa a questionar. Não, peraí, eu acho que não é. Por que eu tô pensando isso? Por que é assim? Às vezes não é assado, papapá. Então, por isso que já vem a desconfiança. Quanto mais alinhado com a tua intuição você tiver, menos desconfiança você vai sentir da sua própria intuição. Mas é natural que você sinta, porque todos nós temos um cérebro aqui em cima que pensa, que raciocina, né? Que é lógico, que se pauta nos fatos e não nas intuições. Então, se você pensa, se você intui alguma coisa e depois desconfia, você pode pensar o quê? Ah, não é minha intuição, porque eu não tenho certeza. Não, é a intuição sim, ela funciona dessa forma. Ela gera desconfiança, mas a desconfiança é gerada pelo nosso campo racional. Tá? Então não descarte a coisa simplesmente porque você não sentiu uma grande certeza. Ela continua podendo ser a intuição. E lembra que ela é a primeira coisa que vem. Primeira coisa que passa na sua cabeça geralmente é a sua intuição. Depois que vem os questionamentos racionais, o peso mental em cima da situação, né? Segundo ponto, a intuição, geralmente, tá? Ela não vai ter relação com o contexto da pergunta do seu consulente. Por quê? Porque isso começa a flertar já com o julgamento, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, fulano vai ficar comigo de verdade? Você intuiu alguma resposta já. Aí você vê nas cartas, beleza. Só que enquanto você está embaralhando, a pessoa fala, então é porque o fulano era casado e tudo. Aí você fala, já não vai dar bom. Já tô sentindo que não vai ser. Vai ser um cara casado que tá enrolando minha consulente. Por quê? Às vezes isso é seu julgamento. Porque a sua intuição falou uma coisa a respeito. Só que depois que você teve acesso ao contexto, você sempre foi mudando de ideia. E a maioria das vezes isso vai ser um processo mais mental do que intuitivo. Né? Porque com mais informações você vai
tendo mais questionamentos, mais, né, coisas ali para colocar num balde, né? E você começa a pensar de outras formas, tá? Então, esse é um exercício difícil, tá? Que é separar a nossa intuição da nossa presunção. Você presume algumas coisas de acordo com os fatos. Mas quanto menos fatos você tem, menos espaço tem para você fazer presunções e mais espaço tem para intuição, naturalmente, né? Mas não é fácil assim, porque todos nós somos seres humanos, todos nós julgamos, é fato, é impossível falar ao contrário. E então tenta alinhar isso dentro de você, mas uma forma de alinhar é o que eu falei. Quanto mais informação você tem, mais espaço você acaba abrindo para a sua presunção falar no lugar da sua intuição, tá? Então lembra o que vem primeiro, geralmente, que é quando você tem menos informação, aquele flash que veio, geralmente é a sua intuição falando. Lembrando que isso não acontece também só quando o consulente faz a pergunta, mas quando você abre as cartas. Você abriu as cartas e pum, nossa, tô achando que é isso, tô sentindo que é isso. Aí você fala, não, peraí, as cartas não é bem assim e tal, você começa já a questionar. Mas olha as cartas e permite sentir o que as cartas estão falando para você. Esse é o terceiro ponto, na verdade, que é o quê? Não focar somente, não ficar preso no significado das cartas, nos significados literais, nas listas de palavras-chave das cartas. Mas é você entender que existem outras questões ali que estão sendo levadas em consideração. Então, por exemplo, tirei 3 cartas. A minha intuição já fala uma coisa quando eu olho aquilo. Mas depois eu vou parar para pensar. Onde eu aprendi as listas de palavras-chave dessas cartas, não estão falando bem isso. Né? Não é bem por aí. Por quê? Porque você está deixando o seu espaço mais racional questionar a sua intuição. Né? Lembra que o tarô ele é feito de imagens, né? Não de palavras-chave. Quando a gente pega aqui essa carta, por exemplo, peguei uma aleatória aqui, tá, gente? Não tá aqui escrito nela assim: transformação, transição, percepção de fim, né? Renascimento. Não tá escrito nada disso. Nós temos aqui uma imagem. Nós temos uma caveira, um cavalo, uma bandeira. Nós temos pessoas caindo ao chão. Nós temos um rio ao fundo. Nós temos um sol se pondo ao fundo. Tem muita informação aqui. E por que o tarô é feito de imagens e não de palavras? Justamente porque essas imagens podem ativar no tarólogo percepções diferentes, né? Visões diferentes do mesmo arquétipo. É muito mais orgânico, muito mais fluido do que uma lista de palavras-chave. Então, às vezes você olha para essa carta do Sol, por exemplo, e o que te chama atenção, para a carta do Sol, para a carta da Morte, e o que te chama atenção é esse Sol lá no fundo. Opa, aqui, né? E de repente você quer falar sobre ele. Você vai falar, olha, esse processo que você está passando realmente vem para finalizar algumas coisas, mas ele vem no intuito de te trazer coisas novas. Né? O sol há de nascer mesmo depois da noite mais fria, mais escura, desde que o mundo é mundo, é assim que o mundo funciona. Então, de repente, te chamou atenção para isso. Só que logo, um segundo depois, a sua mente racional começa a questionar e fala: cara, saiu uma caveira aqui, ó, na leitura da pessoa, escrito morte. Você vai falar coisas boas assim? Então, às vezes, você tampa a sua intuição porque você aprendeu numa lista de palavras-chave ou alguma coisa nesse sentido e você não deixa a sua intuição ter espaço de fala na hora da leitura. Inclusive, muitas vezes, aconteceu comigo já, do consulente falar, né, sobre, não, eu acho que essa carta é isso, porque aqui e tal. Uma vez saiu a roda da fortuna e a consulente começou a, sabe, olha, nessa imagem eu acho que eu sou aquela esfinge que tá lá em cima com a espada, só que aqui tem isso, tem aquilo, beleza, deixa a intuição falar. Tem um caso famoso também naquele livro Tarô Psicológico para Iniciantes, que ela tira a carta da estrela para um consulente, né, e o consulente, ela começa a explicar sobre a estrela e o consulente fala assim, não, não é não, essa aqui é a minha mulher. Tá jogando fora aqui, jogando água, assim, né? Ela fala, tá jogando fora meu dinheiro. Ela até parece fisicamente a minha mulher, o consulente falou. E pronto, se o cara falou, tá falado, porque também aquilo ativou nele essa intuição, né? Então, permita-se olhar os desenhos e chegar a conclusões puras, a conclusões, assim, sabe? Deixando um pouquinho de lado seu conhecimento mais teórico, né? Do tarô, ou do baralho cigano, enfim, do que você jogar, tá? Não quer dizer que você deve se guiar unicamente por isso, obviamente, mas pode ser uma forma de você trabalhar melhor a sua intuição nas leituras, tá? Por fim, gente, última dica aqui, muito a ver com a energia da sacerdotisa, né? Acabei perdendo ela aqui no meio do deck, já embaralhei aqui durante o vídeo. Mas a última dica é: treine a sua intuição. E Renan, agora eu quero ver como é que eu vou treinar a minha intuição, o que eu tenho que fazer? A resposta é: nada. Tá?
É isso. Não faz nada. A sua intuição, ela tá sempre com você. Ela é algo inato, inerente ao ser humano. Ah, não, mas por que que eu não consigo? Porque você faz muita coisa. Por isso que você não consegue ativar a sua intuição. Imagina que a sua intuição é uma voz dentro de você, uma voz ancestral que carrega uma sabedoria assim de milênios, de várias e várias vidas que você já viveu e tudo mais. Só que ela sopra baixinho para você, né? Então, como é que você vai ouvir essa voz se você está sempre com uma tela na sua frente? Tá sempre ouvindo coisas, sempre com informação, música tocando, informação chegando, vídeo chegando, cara. Eu já achava uma loucura isso há anos atrás. Imagina agora que você pega o Reels e fica rodando, passa um vídeo, ó, você tá respirando errado, você tá fazendo errado, o que que tem? Caiu um avião não sei aonde. E você vai passando assim um monte de informação. Como é que vai ter espaço para que essa voz possa falar? Mas vamos tentar fazer um exercício prático? Primeiro, meditação, tá? É o básico, é o melhor que tem para ativar a sua intuição, né? Confesso que eu não tenho feito isso também. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Mas a meditação é maravilhoso para você acalmar a mente, se sintonizar, manter o autocontrole, não ser refém das informações ao redor, porque você fortalece seu estado interno, né? Ao invés de ficar só recebendo informações, você cria resistência, resiliência, né? Mental, emocional. E você começa a ouvir mais a sua voz. Inclusive, em momentos de meditação, é muito normal que você tenha insights, que é justamente essa voz interior encontrando um espaço de silêncio para poder te passar uma informação legal. Uma outra dica: identifique os padrões. Quando funcionou a sua intuição e quando não funcionou a sua intuição, comece a notar como é que você estava, como é que era o seu estado mental, como é que era o seu estado emocional, o que estava acontecendo, que dia que era, como é que era, que horário do dia que era e tudo mais. Porque você começa a ter padrões onde a sua intuição pode estar mais aflorada ou que pode diminuir também a sua intuição. Por último, tempo sozinho. Aliás, não é o último não, tem mais coisa. Um tempo sozinho, né? Já dizia Axl Rose, everybody needs some time all alone. Todo mundo precisa de um tempo sozinho. Todo mundo precisa de um respiro do mundo, um retiro breve da sociedade. Então esse tempo sozinho também vai te ajudar na introspecção. E outra coisa, poucos estímulos. Como eu disse, você não precisa fazer nada para ativar a sua intuição. Você só precisa diminuir aquilo que você já faz. Diminua a quantidade de informações, quantidade de estímulos, tá? Isso também vai ajudar na sua intuição. Bom, eu tinha mais uma dica extra que eu não anotei e acabei esquecendo. Vou deixar passar, gente. Eu realmente não vou conseguir lembrar que eu devia ter anotado aqui para finalizar o vídeo. Mas é isso, meus queridos. Vamos encerrando por aqui. Espero ter ajudado vocês. Se você não me segue no Instagram, dá uma olhadinha no Instagram, como eu te digo. Lá o bicho pega, lá eu gravo bastante coisa, eu posto bastante conteúdo, tá? E a comunicação é muito mais fácil, muito mais próxima ali no Instagram, tá? Mas agradeço também a força aqui no YouTube, tá? Todo like é muito bem-vindo e ajuda demais. Nós que estamos criando conteúdo gratuito aqui na internet, tá? E se você tem vontade de aprender tarô comigo, tem curso de R$19, tá? Curso de arcanos maiores, mas também tem vários outros cursos, curso de marketing para tarólogos, tem e-book, tem um monte de coisa no meu site. É só clicar aqui nos links aqui de baixo e se jogar, conhecer, tem as aulas gratuitas também ali, tem um monte de coisa para você, tá certo? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, gratidão e até mais. Valeu!